Olá, sejam todos bem-vindos. A frustração, o sentimento de impotência e a raiva são emoções e sentimentos constantes na vida do familiar de um dependente de álcool ou outras drogas. Você consegue lidar com esses sentimentos e emoções com tranquilidade? Acompanhe o vídeo até o final para saber mais sobre o assunto. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho em recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. E se você se interessa pelo assunto ou tem problema com dependência química, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. E se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like no final. Na verdade, a frustração, a raiva e o sentimento de impotência são os sentimentos e emoções que todos nós sentimos. Diante de alguma dificuldade que nós possamos estar passando ou experienciando. Algumas pessoas têm mais facilidade em lidar com emoções e sentimentos, e outras têm mais dificuldade. O fato é que na dependência química, as emoções e sentimentos ficam mais intensos, mais constantes e difíceis de serem elaboradas ou digeridas, vamos colocar assim. Porque quando se descobre que um familiar está no uso de droga, a frustração é muito grande e vem sempre acompanhada de uma mistura de fracasso, culpa, né? São vários sentimentos que surgem. E tudo isso é muito natural, mesmo porque você ainda não sabe que é uma doença. Em alguns casos, a pessoa sente raiva e frustração dela mesma, porque não conseguiu perceber o uso de droga do familiar ou porque deixou que acontecesse. Como se ela fosse capaz de impedir o outro de usar droga. Isso porque ela não consegue lidar com a sua impotência. Às vezes colocamos tanta expectativa em uma pessoa que quando aquela pessoa não corresponde às nossas expectativas, ficamos frustrados. E a nossa frustração gera raiva, porque o outro não fez ou agiu como eu esperava. E além de lidar com a minha frustração, eu tenho que lidar com a raiva, com a minha impotência diante do outro. Porque eu sou impotente diante da escolha do outro, mesmo que o outro esteja se destruindo. E na dependência química, tem um agravante. Além da minha impotência perante a escolha do outro, eu ainda tenho que lidar com a minha impotência diante da própria doença. Mas como lidar com a minha frustração, a raiva e o sentimento de impotência? Vamos tentar ver isso com mais clareza. Primeiro ponto, reconhecer que as emoções e os sentimentos são seus. Não é o outro que é responsável por aquilo que você sente. O outro tem as suas próprias razões para agir da forma que ele age. E muito provavelmente ele não age da maneira que age para atacar você. Como eu falei, ele tem os seus próprios motivos. Você se frustrou porque você planejou ou idealizou a vida do outro ou o comportamento do outro. E provavelmente continua fazendo isso. Não fique chateado por eu falar assim. A minha intenção não é lhe criticar ou algo parecido, mas lhe ajudar a ter uma outra visão dentro dessa situação de dependência química. Porque conviver colocando expectativa no outro é plantar semente de frustrações, raiva e sentimento de impotência. E você vai ficar sempre se questionando: onde foi que eu errei? Por que ele não para de usar droga? Por que ele não faz do meu jeito, que é o certo? Isso não vai lhe ajudar a fazer com que ele pare de usar droga. Agora vamos a outro ponto. Gerencie suas emoções. Se está difícil fazer isso sozinha ou sozinho, busque a ajuda de um psicólogo ou de um grupo de apoio às famílias de dependentes químicos. Com certeza você vai conseguir lidar melhor com essas emoções e o sentimento de impotência. Porque saber que se trata de uma doença que não tem cura gera um sentimento maior de impotência. Saber que não controla o uso dele gera muito mais angústia. Mas quando você muda de postura diante da situação, você pode indiretamente
mesmo sendo impotente diante do uso de droga dele, você pode abrir um caminho para a mudança dele também. Porque com os seus sentimentos, pensamentos e emoções desorganizados e desordenados, você não vai conseguir ajudá-lo a perceber e aceitar a doença dele. Vamos colocar 3 pontos importantes para lidar com a frustração, a raiva e o sentimento de impotência. Não colocar suas expectativas no outro. Sei que é difícil porque sempre estamos idealizando como gostaríamos que o outro fosse ou agisse. Segundo, aceitar que a raiva é gerada pela frustração do outro não fazer aquilo que você esperava. Não com a vida do outro e por você se sentir ofendida ou magoada por ele agir da maneira como ele age. É como se você não tivesse a menor importância na vida dele. A sua preocupação, o seu sentimento não tem valor para ele. O que pode não ter nada a ver com tudo isso. Terceiro, aceitar que você é impotente perante o outro, perante o uso de drogas dele e perante a doença que ele tem. Aceitar que você não consegue modificar o outro, que não tem controle sobre a vontade do outro, sobre a vida do outro. Mas você tem controle sobre sua vida, sobre seu comportamento e sobre suas emoções. E se não tem, busque ajuda para você resgatar este seu equilíbrio emocional. Agora eu vou finalizando o nosso vídeo de hoje. Curta, compartilhe, deixe sua sugestão de assunto que você gostaria de ver aqui no canal e faça o seu comentário. Muito obrigada por estar comigo até o final. Eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.